Jesus, um grito de júbilo. Aleluia. Amém. Aleluia. Você pode dizer um aleluia? Você pode dar glória a Deus. Você pode dizer, Jesus, eu te amo. Você pode olhar para cima e mandar um beijo para Jesus e falar, Jesus, eu te amo. Amém. Glória a Deus. Fala para quem está do seu lado, Deus é bom. E o diabo? Fala isso para 3 pessoas, irmãos. Depois que você falar isso para 3 pessoas, você fala mais uma vez, Jesus, eu te amo. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí no livro de Atos. O capítulo é o de número 3. Quando você achar Atos capítulo 3, quero que você dê um aleluia, um glória a Deus. Não podemos nos cansar disso, amém? Atos número 3. Aleluia. Essa ministração não vai demorar mais do que 5 horas, irmãos. O apóstolo me ajudou muito. Muito do que ele falou aqui, eu escrevi aqui. Eu vou ler bastante Romanos 8 com você também. Então nós vamos reler. Paulo, ele disse para Filipenses que é bom ficar repetindo as coisas. É bom ficar falando, porque a gente guarda. Então a gente vai guardar as coisas hoje, amém? Alguém um dia no Facebook postou um negócio lá falando, pastor, quem disse para vocês que a gente gosta quando vocês mandam olhar para o lado e falar, repete isso comigo? Ninguém gosta disso. E eu respondi ele assim, filho, pastor não tem que fazer o que você gosta, tem que fazer o que Deus manda. E aí ele me mandou assim, pastor, me dê uma base bíblica para repetir. E aí eu falei, meu filho, me dê uma base bíblica para eu não mandar você repetir. E aí eu acabei com o assunto, eu não vou ficar discutindo essas coisas. Mas repetir é bom, guarda. Né? A gente aprende, a gente não esquece. Aquilo que a gente repete, a gente está sempre lembrando. Quando é ministrado aqui no culto e você anota, e você que é líder de célula, vai e prega na sua célula aquilo que foi ministrado no culto. Para você esquecer aquilo, demora mais tempo, sim ou não? Demora mais. Então repetir faz bem, faz com que a gente aprenda. Dificilmente a gente esquece, mesmo porque Jesus manda a gente repetir ele em todas as coisas, sim ou não? Glória a Deus. Então, Atos, capítulo 3, quem achou, diga aleluia. Diz assim a Bíblia, certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, fala oração. Isto é, às 3 da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhes desse uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse, o que Pedro disse, irmãos? Fala assim, olha para nós. Olha para quem está do seu lado e fala assim, olhe para mim. Então, fixando os olhos nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse, olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber alguma coisa. Então, afirmou-lhe Pedro, não possuo prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E ele disse, em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta-te e segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e naquele mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e deu um salto e pôs-se em pé e começou a andar, e logo em seguida entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus.
Quando todo o povo ouviu andando e adorando a Deus, reconheceu que era ele, aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo, e ficaram plenos de temor e de perplexidade com o que lhe acontecera. Versículo 11 diz assim: apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo correu maravilhado para junto deles, num lugar chamado Pórtico de Salomão. Versículo 12: ao perceber isso, Pedro exclamou ao povo: varões de Israel, por que vos admirais a respeito disso? E agora ele faz uma pergunta: por que estáis olhando para nós, como se tivéssemos feito esse homem andar no nosso próprio poder ou santidade? Deus de Abraão, Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós entregastes para ser morto, e diante de Pilatos o rejeitastes, quando este havia decidido soltá-lo. Todavia vós negastes o santo e justo, e pedistes que um assassino fosse libertado. Vós mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e nós somos testemunhas deste fato. Pela fé em o nome de Jesus, o nome curou este homem que aqui vedes, e bem o conheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, Deus deu a este agora saúde perfeita, como todos podem observar. Amém? Feche os seus olhos. Pai, eu quero, Deus, bendizer o seu nome mais uma vez nessa noite, nesse culto, e pedir, Espírito Santo, a direção do Senhor. Mais uma vez eu entrego a palavra, entrego a minha vida, entrego essa igreja diante das tuas mãos, e peço que o Senhor direcione, que o Senhor guie, que o Senhor fale, repreendendo toda ação contrária, toda ação do inferno na mente, no coração, no corpo, trazendo desatenção, cansaço, seja em adulto, seja homem, seja mulher, seja jovem, adolescente, criança, todos nós estamos entregues à tua vontade e ao teu querer, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então Pedro e João estavam indo para o templo, para a igreja. Aqui já caiu um sofisma que diz que a gente não precisa ir para a igreja. Os apóstolos iam para a igreja. Amém? Glória a Deus. Fala, a igreja é importante. Fala aí para quem está do seu lado, a igreja é importante. Eles iam para a igreja, irmãos, e eles também iam lá para fazer uma outra coisa que é importante na vida do crente. O que eles estavam indo fazer lá? Estavam indo oração também é importante. Parece que algumas coisas estão perdendo importância. A igreja estão querendo tirar a importância dela. Oração, estão querendo tirar a importância dela, mas tudo isso é importante, amém? Então eles estavam indo para a igreja orar. Que horas eram, irmão? Que horas eram? 3 da tarde. Estavam indo para a igreja orar, e na porta do templo, tinha ali um mendigo que era paralítico desde que nascera, desde nascimento. E aquele mendigo, quando viu Pedro e João, ele pediu uma ajuda, né? Me dê uma esmola. E Pedro, junto com João, disse uma palavra para aquele mendigo. O que ele disse? Ele disse: olha para mim, olha para mim. E o que eu quero falar com você é um pouco sobre isso, sobre este olha para mim. Será que eu e você podemos hoje dizer, pelo menos para quem está do nosso lado, que conhece, que sabe que somos cristãos, que sabe que temos Jesus nas nossas vidas, e podemos dizer assim: olha para mim? Ei, eu não conheço Jesus, Jesus está sentado lá, mas então, já que você não conhece Jesus, você vai olhar para mim. Ontem, na reunião de gerações, tivemos uma palavra do apóstolo Raimundo sobre essa questão, sobre sede meus imitadores, sobre olhe para mim, olhe para mim. Será que eu e você podemos dizer isso? Olha para mim. Um dia eu atravessando essa praça aqui, para ir, agora eu não me recordo se na casa da minha sogra, ou era no tempo que eu morava ali, parei para falar de Jesus para um rapaz, e ele disse que ele era espírita. E aí eu não me recordo como foi todo o assunto. Eu lembro que chegou num determinado momento, falou: não, eu não sou espírita, eu sou de Jesus, né? E ele falou assim: mas Jesus não existe mais, quer que eu te fale uma verdade? Ele falou assim: Jesus é você. Eu falei: você falou uma mentira e uma verdade. Jesus existe, essa é a mentira, e a verdade, eu sou mesmo Jesus hoje, eu represento Jesus hoje, eu sou cristão, eu sou um imitador de Cristo, eu faço as mesmas coisas que Cristo, e assim somos eu e você, amém?
Tem algum imitador de Cristo aqui hoje que pode dizer aleluia? Pode dizer eu sou, aleluia, glória a Deus. E Pedro e João, eles disseram assim, olhe para nós, olhe para mim. E no desenrolar da história, eles fizeram esse homem levantar, e ele levantou e entrou para dentro do templo, dando glória a Deus, dando aleluia, fazendo ali um alvoroço, e todo mundo começou a olhar e falou assim, esse é o mendigo que ficava ali na frente, paralítico, nunca andou, agora está andando. E eles começaram a ir, e a Bíblia diz que esse mendigo se achegou junto de Pedro e João. Eu vi numa outra versão, eu vi que ele agarrou-se a Pedro e João, ele ficou bem pertinho ali, dando glória a Deus e aleluia, e as pessoas começaram a atribuir, Pedro e João levantaram ao paralítico. E aí o mesmo Pedro e o mesmo João, que quando entraram, falaram assim, olha para mim, ei, eu sou referência, olha para mim. Agora Pedro disse assim, por que vocês estão olhando para nós? Por que? Agora, por que vocês estão olhando para nós? Mas ele não disse ali na frente, olha para mim? Por que ele não continuou agora dizendo assim, olha para mim de novo, eu levantei, eu sou o cara, ele era paralítico e eu levantei. Agora ele diz, olha para nós, por que vocês olham para nós, como se fôssemos nós que tivéssemos feito esse homem andar com o nosso próprio poder, ou com a nossa santidade? Por que vocês estão olhando para nós? E aí, é fácil essa resposta, irmãos, porque quando Pedro disse, olhe para mim, quando Pedro e João disse ali, olhe para nós, olhe para mim, ele disse assim, eu não tenho nada, mas em nome de Jesus Cristo, mas aquilo que eu tenho, eu te dou, aquilo que eu tenho, eu te dou. O apóstolo Raimundo me ensinou isso uma vez, eu nunca mais esqueci. Fala isso para quem está à sua direita e à sua esquerda, fala para ele, você só dá o que você tem. Nós só podemos dar aquilo que nós temos, não tem como a gente dar aquilo que nós não temos. E ele disse assim, olha para mim. O mendigo olhou para eles, como que esperando receber uma esmola dele. E aí ele disse, eu não tenho ouro nem prata. Talvez no coração do mendigo, então que você falou para olhar para você, Zé Mané, sai vazado. Já aconteceu isso, irmãos, faz um tempo atrás, alguém pediu um dinheiro, eu dei umas moedinhas, ele pegou e contou só isso, e jogou em mim. Eu falei, rapaz, fui lá e peguei todas as moedas dele também. Falei, agora corre atrás de mim. Ele não conseguia correr, mas depois eu devolvi, irmão, eu não era ruim assim a esse ponto. Eu falei, você não faz mais isso. Mas ele podia ter pensado isso ali. E aí ele disse assim, aquilo que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus, é ele que eu tenho Jesus dentro de mim, é Jesus que eu tenho, e em nome desse Jesus, levanta aí, pegou na mão dele, teve atitude, pegou na mão dele e levantou, e a Bíblia diz que os pés e os tornozelos desse homem se firmaram, e ele ficou de pé. Você pode dar um aleluia? Será que você pode dar um glória a Deus? Há um tempo, há uma promessa, o Senhor tem usado o nosso apóstolo aqui para liberar uma promessa sobre as nossas vidas. Eu não sei o quanto você crê no seu profeta, mas que há um tempo, que este é o ano de sinais, prodígios e maravilhas sobre as nossas vidas. Quantos creem? Eu estou crendo nisso, irmão, eu estou orando por isso, eu estou buscando isso, porque foi liberado aqui de cima do altar, e a Bíblia diz, crê no Senhor Deus, no Senhor vosso Deus estareis, e nos seus profetas. E se ele falou, eu estou crendo nisso, e estou andando debaixo disso, e estou orando por quem está enfermo, e estou indo junto, estou fazendo, estou crendo, estou buscando. Quantos creem que Deus vai usar você também dessa mesma forma? Diga aleluia, se expresse, irmão, você vai ver sinais, prodígios e maravilhas. A Bíblia diz que quando esse homem se levantou e entrou para dentro, dando glória a Deus, dando aleluia, as pessoas ficaram espantadas com aquilo. Mas Pedro e João, olha só, parece que, beleza, mais um, aleluia. Para eles parecia algo tão normal, mas todo mundo dentro do templo ficou espantado com o que aconteceu. Para nós, sinais, prodígios e maravilhas, para aqueles que amam a Deus e andam com Deus, aqueles que têm a Jesus, sinais, prodígios e maravilhas vão ser coisa comum, amém? As pessoas de fora vão ficar espantadas, mas você vai ser coisa comum, você vai ver isso diariamente, isso vai fazer parte do seu dia a dia, que você não vai nem se espantar. Aleluia! Glória a Deus, quantos creem? Isso é fé, irmãos. E eu entendi, comecei a pensar comigo, se por que uma hora ele disse, olha para mim, e por que outra hora ele falou assim, por que vocês estão olhando para mim? Por que isso?
Por que agora ele tirou o foco dele, a atenção dele, e colocou agora, fala assim, não, a glória é de Deus, o foco é de Deus. E eu entendi que é porque eles tinham Jesus, eles não tinham nada, eles sabiam quem eles eram. Nós éramos apenas pescadores, eu, Pedro, era apenas um pescador, talvez ali bravo, turrão, mal-humorado, eu não sei, né? Dá a entender em muitas coisas que a gente lê que ele era assim, um homem que falava o que queria, que fazia o que queria. Então, quando ele viu que essas coisas estavam acontecendo, ele falou assim, essas coisas não são de mim mesmo, mas é Jesus em mim, é Deus em mim, e ele continua pregando, e ele fala assim, tudo isso é por causa, é Jesus, eu não tenho nada, não é por causa da minha santidade, eu não tenho poder, não é o meu poder, não é a minha santidade, mas é Jesus, a qual vocês crucificaram que fez isso, é Deus, para exaltar o Jesus, a qual vocês crucificaram que fez isso. Ele entendeu que ele não tinha nada dele mesmo, mas que ele tinha uma vida em Jesus, e que Jesus que estava nele, o Jesus que estava nele é quem fez aquilo para a glória de Deus, amém? Amém, irmãos? Amém. E eu falei aqui que o apóstolo ministrou boa parte daquilo que eu ia falar, e eu comecei a entender como que eu faço para ter Jesus, como que eu faço para ter uma vida no Espírito, porque como o apóstolo leu em Romanos 8, fala, aqueles que, deixa eu me achar aqui, Romanos 8, capítulo 5, diz assim, os que vivem segundo a carne, têm a mente voltada para as coisas da carne, mas os que vivem de acordo com o Espírito, e aí eu te pergunto, como se vive de acordo com o Espírito? Como que se anda pelo Espírito? Como que se vive pelo Espírito? Como que se anda com Jesus, por Jesus? Porque a Bíblia diz, vocês que vivem segundo a carne, têm a mente voltada para as coisas carnais. Quem vive segundo a carne, tem a mente presa, a mente colada nas coisas da carne. E é isso que tem acontecido dentro das nossas igrejas hoje, dentro das nossas casas, nas nossas vidas. Eu nunca vi uma polêmica tão grande acerca do Natal, irmão. O que importa Natal? Se você aprendeu aqui nessa igreja que não é e pronto. Se você tivesse aprendido que é, então era e pronto. Mas não é, e eu não vou abrir mão. Por que você está tão apegado em Natal? Você acha que lá no céu vai ter Natal? Quem acha que lá no céu nós vamos comemorar o Natal? Então por que você está brigando por causa de Natal aqui? Por quê, irmão? Por que tanta guerra, tanta luta para você abrir mão de coisas desse mundo? Por que na Páscoa agora vai chegar a Páscoa, irmão? E aí vai ter o ovinho da Páscoa. Você vai aprender sobre a Páscoa aqui, eu não quero entrar nesse mérito, você vai aprender. E você vai ver e buscar a origem da Páscoa, e você vai ver que a Páscoa, esse ovo era de um Deus que queria seduzir uma deusa, e esse ovo que eles colocavam ali simbolizava a fertilidade, tal, não sei o que, e tem a ver com imoralidade sexual, não tem nada a ver com o coelhinho da Páscoa, com chocolatinho, porque você já sabe que coelho não bota ovo. E aí vem falar aqui para você vai falar, mas eu não concordo, eu não acho certo, não, nada a ver. É tão difícil você abrir mão de coisinhas tão pequenininhas desse mundo, sabe por quê? Porque aqueles que vivem segundo a carne, eles têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Quando você não consegue abrir mão das coisas dessa vida, desse mundo aqui, é porque a sua mente, ela está voltada, você vive segundo a carne, e a sua mente está voltada segundo as coisas carnais. Mas, entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Os que vivem segundo o Espírito têm a mente voltada para fazer o que o Espírito deseja. Quantos conseguem entender isso? Amém. É fácil da gente saber se nós estamos andando segundo a carne ou segundo o Espírito. Se você está muito apegado com as coisas daqui, irmãos, você não vai ver as coisas do Espírito. Sabe por que Pedro e João estavam acostumados a ver essas coisas, esses sinais, esses prodígios, maravilhas? Porque eles andavam guiados pelo Espírito, segundo o Espírito. Ele não falou bem assim, o que eu tenho aqui é ouro e prata, que é coisa natural desse mundo. Pega aí, pega todo o ouro, toda a prata, vai ser rico, vai procurar um tratamento. Não foi isso. Ele falou assim, eu não tenho ouro e prata, eu não tenho as coisas naturais, eu não ando segundo a carne, eu não sou um carnal, mas eu sou um espiritual, eu sou cheio do Espírito Santo, eu tenho Jesus, e por isso que eu tenho, é isso que eu te dou. Toma aqui, em nome de Jesus, levanta e anda. Por isso que eles levantaram o paralítico. Você acha que Pedro, os apóstolos, discutiriam acerca de Natal, irmãos? Sim ou não? Sim ou não? Ah, não? Você acha que, ontem um apóstolo falou uma palavra que eu falei, rapaz, que negócio doido.
Você acha que a igreja ensinada pelos apóstolos estaria discutindo sobre o nascimento de Jesus? Sim ou não? Sim ou não? E por que nós queremos questionar os ensinamentos dos nossos apóstolos? Porque alguém que é famoso lá na televisão diz ao contrário, a gente quer seguir aquilo que o famoso diz e deixa de seguir aquilo que nós aprendemos aqui. Irmão, se você quer seguir famoso, você tem que ir lá para a igreja dele. Mas se você está nessa igreja, aqui tem uma cobertura chamada Apóstolo Raimundo, Apóstolo Adriano, com princípios que nós aprendemos, temos líderes aqui que ensinam debaixo desses mesmos princípios, dessa mesma autoridade, e assim nós temos que caminhar em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então esses Pedro e João ali, eles não estavam cheios de carnalidade. Nós vamos começar a ver grandes coisas acontecer quando a gente começar a deixar a carne um pouco de lado. Quando a gente começar a deixar as práticas carnais um pouco de lado, as obras da carne, elas são conhecidas e são. E aí Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, começa a relatar. Ele fala, são conhecidas e são. Imoralidade, prostituição, ira, e começa a relatar ali facções, um monte de outras coisas. E nós temos dado muito lado para a carne e pouco para aquilo que é espiritual. Nós temos caminhado muito segundo os raciocínios da mente humana, aquilo que o homem fala, nós estamos querendo ficar compartilhando e brigando com as coisas aqui dessa terra, e não é assim que funciona. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, amém? Né? Eu brinco dizendo, eu acredito em extraterrestre, quem mais acredita em ET? Eu acredito, irmão, eu sou um. Extraterrestre quer dizer que é aquele que é fora desse plano terrestre. Eu sou de fora, irmão, eu sou do céu. Tem mais alguém aqui que é do céu? Tem mais algum que é algum ET aqui nesse lugar que vai morar no céu, que tenha certeza? A Bíblia diz que nós somos aqui como peregrinos, como passageiros. Nós não somos daqui, nós só estamos de passagem aqui. Quantos creem nisso? Diga aleluia. Quantos estão esperando a vinda de Jesus, o arrebatamento do Senhor, feliz e alegre? Diga aleluia. Quantos vão ser arrebatados no dia que Jesus levar sua noiva, vai ser arrebatado? Diga glória a Deus. Eu brinco falando, eu não vou ver o arrebatamento, irmãos. Quem é que vai ver o arrebatamento? Eu não vou ver, eu vou participar. E quem quiser ver, e se quiser, irmão, me avisa que a hora que eu estiver subindo eu dou um tchauzinho, se der tempo, eu não sei se vai dar. Mas tenta não piscar, porque vai ser num piscar de olhos. Se você não piscar, você pega um tchau. Se você quiser ficar vendo, vai ser assim, mas eu não vou ver, eu vou participar. Tem mais alguém que vai participar? Diga aleluia, diga glória a Deus. Fala assim, eu vou, olha para quem está do seu lado e fala assim, eu vou participar. Pergunta para ele, você vai ver ou você vai participar? Isso tem que ser pela fé, irmão. Já pensou um monte de gente sumindo da terra? Isso é coisa de doido. Isso é coisa de espiritual, não é coisa de carnal. Carnal vive pelo que vê. Espiritual vive por aquilo que não se vê. Amém? Por que Pedro e João não ficaram, nosso Deus, porque isso ali já tinha passado. A primeira vez que eles expulsaram o demônio, eles, Senhor, nós conseguimos expulsar o demônio. E Deus falou, por que você se alegra? Se alegra porque vocês são salvos. E eles falaram, é verdade. E aí eles começaram a ver essas coisas tão comuns, eles eram espirituais, começaram a se tornar espirituais e ver coisas espirituais. Então aquilo ali era coisa comum, mas agora para os carnais que estavam lá dentro da igreja, lá dentro do templo, aí eles se admiraram. Aí eles falaram, nosso Deus. Aí eles falaram assim, esse Pedro e esse João, eles devem ser de outro lugar. Eles eram mesmo, do céu. Mas eles falaram, eles devem ser algum Deus de algum outro lugar. Eles só não pode acontecer uma coisa. Eles começaram ali a se admirar de Pedro e João. E eles, opa, por que vocês estão olhando para nós? Primeiro ele chama a responsabilidade, olha para mim. Olha para mim. Essa responsabilidade que ele chama, ele quer dizer assim, eu sou um homem santo. Eu sou um homem de Deus. Eu não estou debaixo do domínio da carne, mas eu estou debaixo do domínio do Espírito. Mais uma vez eu quero que você olhe para quem está do seu lado e fale para assim, olha para mim. Você pode dizer isso, irmão? Será que você pode ir lá para fora, cheio de gente do mundo, e eles querendo conhecer Jesus, e você pode olhar para um deles e falar assim, ei, olha para mim. Eu tenho Jesus. E esse mesmo Jesus que eu tenho, eu te dou. Ele disse isso. E o versículo continua dizendo assim,
a mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Você já viu isso aqui, eu posso falando. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. E como é que foi a frase que você acabou de aprender, que os verdadeiros amigos têm? Fala isso mais uma vez. Os verdadeiros amigos têm os mesmos inimigos. A carne, ela é amiga de Deus, sim ou não? Versículo 7 de Romanos 8 diz, porque a mentalidade da carne é inimiga de... Então a sua carne é a sua amiga, aleluia, amém? Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus. A carne não se submete à lei de Deus. Aquele que é carnal não vai querer se submeter aos princípios de Deus. O carnal não vai querer andar debaixo dos princípios de Deus. O carnal não quer andar nos ensinos de Deus. Paulo disse para Timóteo, vai chegar um tempo, Timóteo, vai chegar um tempo em que as pessoas vão levantar para eles mestres e líderes para si mesmos, que vão pregar coisas que agradem a eles mesmos, que vão falar coisas que eles vão ficar felizes em ouvir. E hoje em dia é o que mais tem, irmão. Se você quiser pecar, tem igreja, tem pastor que fala para você que pode pecar, que uma vez salvo, aceitou Jesus, salvo para sempre. Tem igreja que vai falar para você, se você quiser ser homossexual, vem para cá, porque aqui pode, e a gente dá até santa ceia. Se você quiser fumar, beber, pode vir para cá, não tem problema. Quer fazer tatuagem, vai para lá. Quer usar piercing, brinco, vai para aquele outro lado. Quer fazer o que você quiser, vai. Quer bater na cara do outro, vem que aqui a gente tem MMA. Quer fazer não sei o que, tem gosto para tudo. Tem gente para agradar a nossa carne em tudo quanto é lugar, e com o nome de igreja. O apóstolo Rogério disse outro dia que existe até a igreja de ateu agora. Até ateu tem igreja, irmão. Até quem não crê em Deus vai para uma igreja. Para quê? É contraditório ou não é isso? Um dia eu vi alguém falando, ou postaram, eu não me recordo, por que vocês dão tanta importância para alguém que não existe? Se Deus não existe, por que vocês falam tanto dele? Por que vocês dão tanta importância para ele? Mas tem igreja para tudo quanto é gosto. E aí Paulo disse para Timóteo, mas você continua firme ali, cumpra o teu ministério, faça bem o papel de evangelista, pregue, anuncie as boas novas, faça, não importa se eles vão querer dar ouvido para outras coisas, mas pregue, não saia da rota, continue firme. Nessa igreja aqui eu vou te falar, aqui pode os outros falar que pode, aqui na outra você não precisa de dízimo, aqui você precisa, na outra você pode pecar, aqui você não pode, na outra você pode dar soco na cara de alguém, aqui você não pode, na outra você pode falar mal dos outros pelas costas, aqui você não pode, mas não é porque aqui você não pode, porque a Bíblia diz que não pode. Nós não vamos negociar nem deixar mais barato o evangelho. Algumas igrejas de famosos ou de menos famosos podem dizer, comemora o Natal. Aqui diz, não comemora o Natal, porque Jesus ele não comemorou, porque na Bíblia não diz. E se você for, eu te aconselho, vai procurar lá no Wikipédia, que é um site de pesquisa, não é evangélico, muito pelo contrário, muitas coisas eles são até ateístas, eu acho. Procure lá no Wikipédia, site de pesquisa secular fora, a origem do Natal, e você vai ficar se surpreender com a origem do Natal num site não evangélico. Eu procurei em vários sites não evangélicos a origem do Natal, e em todas a origem do Natal é a mesma. Todas, nenhuma mudou, nem gospel e nem não gospel, tudo a mesma coisa. Glória a Deus, origem pagã. Amém, irmãos? Sem discussão, não se discute com Deus. Eu estava comentando com o apóstolo hoje, algumas coisas na Bíblia, até nós podemos dizer que elas são interpretativas, mas a maioria da Bíblia, a maioria das partes da Bíblia, ela não é interpretativa, ela é soberana, ela é a vontade absoluta de Deus, não tem interpretação do homem. Uns querem comer carne de porco, outros não, aí é gosto de cada um. A Bíblia diz que uns comem para a glória de Deus e outros não comem para a glória de Deus. Quer comer, coma, não quer, não coma, desde que seja para a glória de Deus, não tem discussão, aí é a interpretação. Mas a grande maioria da Bíblia aqui não é interpretativa, ela é imperativa, é a vontade de Deus, absoluta, com ponto final, sem acréscimos, amém? Amém. Glória a Deus! Glória a Deus. Só os espirituais podem compreender essas coisas, por isso que é só os espirituais que vão ver milagres, sinais, prodígios e maravilhas, é só espirituais que vão ver sobrenaturais acontecendo. Tem coisas sendo liberadas nesse altar, irmão, falaram na sua conta, ontem o apóstolo falou de novo, vai aparecer dinheiro, você não sabe da onde, eu não sei se você é espiritual e recebe, eu já tive experiência assim, duro que nem não sei o que, sem dinheiro, fui no banco com R$50 emprestado da minha mãe, o Rian estava comigo, falei, Rian, estou sentindo de mexer nas minhas contas lá, vou mexer,
E aí passei uma conta nada, passei outra conta nada, passei outra conta nada, o quarto cartão de uma conta que fazia mais de um ano que eu não mexia, passei lá R$800, falei, aleluia. Sabia, Deus faz aparecer. E não foi uma vez só, não, foram várias já. E esse é só para espiritual, irmão, só para quem não é natural. Eles chamam a gente de doidos, falam, 1 Coríntios capítulo 1, falam que a loucura do evangelho aprove-nos sermos salvos para a loucura do evangelho, porque para o mundo é loucura, mas para nós é poder de Deus. Quantos creem no poder de Deus e no evangelho do Senhor, diga aleluia. Fala, eu creio, se manifesta, faz alguma coisa, fala, eu creio. Aleluia. Romanos 8:9 diz algo que eu acho muito interessante, diz, vocês contudo não estáis debaixo do domínio da carne. Vocês não estão debaixo do domínio da carne. Vocês não estão debaixo do domínio da carne, mas do Espírito. Quantos podem dizer isso? Aleluia. Fala assim, eu não estou. Fala, não, mas fala com voz de crente que tem fé, não fala com voz de crente carnal que não está acreditando nem naquilo que está falando. Fala assim, eu não estou debaixo do domínio da carne, mas do Espírito. Posso ouvir um amém? Vocês não estão debaixo do domínio da carne, mas do Espírito. E aí Paulo fala uma coisa que me intrigou, até quando eu li isso aqui eu compartilhei com o apóstolo, mas ele diz assim, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Ele estava falando para uma igreja, sobre coisas da carne, sobre andar direcionado pela carne. E ele foi começando a falar, os que são da carne, os que são desse mundo, eles pensam nas coisas desse mundo, eles gostam das coisas desse mundo, eles vão conseguir abrir mão das coisas desse mundo. Mas esses espirituais não. Os espirituais eles vão andar debaixo da vontade do Espírito, eles querem agradar ao Espírito. Porque quem anda segundo as coisas da carne vai morrer, mas as coisas do Espírito são vida e paz. E quem está debaixo do domínio da carne é inimigo de Deus, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus, mas vocês são do Espírito, e vocês não estão debaixo do domínio da carne, mas vocês são do Espírito. Daí ele diz, se é que o Espírito habita em vós. E eu te faço uma pergunta, quantos aqui o Espírito Santo habita em você? Diga aleluia. Levanta a mão e fala assim, o Espírito Santo habita em mim. Fala para quem está do seu lado assim, ei, olha para mim. Se você pode, não, só se você pode, não é se você não tem, isso não faz. Mas se você pode, fala para quem está do seu lado, olha para mim. O Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo habita em mim. Mas se o Espírito Santo habita em você, então as coisas da carne não te interessam. Então viver segundo a carne não é coisa para você. Um dia eu disse para uma pessoa que eu amo demais, que estava traindo a esposa, saiu de casa, arrumou um amante e disse, minha esposa não quer fazer, eu ia falar assim, não quer liberar para mim, não quer dar para mim, mas eu estou tendo uma linguagem mais tratada, irmão. A minha esposa não quer ter relacionamento sexual comigo. A minha esposa não quer fazer isso comigo. E eu sou um cara que gosto muito disso. Eu gosto muito, eu não consigo ficar sem sexo. Eu não consigo. Mas é um crente falando, tá? Era um crente, não era nenhum carnal, não. Eu não consigo ficar. E a minha esposa está assim, está assado, jogando um monte de coisa para cima dela. Vai, é tudo culpa dela, é culpa dela. Por isso que eu resolvo fazer as coisas lá fora. Porque a minha esposa é isso. E aí eu vou lá fora. Porque eu não consigo ficar. Se ela fizesse, eu não faria lá fora. Mas se ela fizesse, eu sei que ele faria lá fora. Eu sei disso. Porque isso é uma desculpa que a gente dá para justificar um erro. E ele tá. Falei, você não consegue ficar sem sexo? Não, ele não. Falei, então uma notícia para você, você não vai poder ir para o céu. Por quê? Porque lá no céu não vai ter sexo, você não consegue ficar sem. Lá não vai ter. A Bíblia diz que não vai ter casamento, e Deus só abençoa casamento no sexo, e não tem casamento, não tem sexo, irmão. Talvez dentro de você alguns já falaram, não quero mais o céu. Que chato, céu sem sexo. Mas eu te garanto uma coisa, a Bíblia diz que coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do humano, no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para nós. Coisas, eu garanto para você, infinitamente melhores, milhares de vezes melhores que sexo, que pornografia, que as coisas da carne são que Deus tem preparado para nós. Lá pode não ter sexo, mas você não vai nem pensar nisso lá em cima, porque muitas coisas melhores Deus tem para mim e para você. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer aleluia? Oh, glória a Deus! Mas carnal, irmão, vive com as coisas da carne, ele não está mais na igreja.
ele preferiu o sexo do que Deus. E às vezes ele me manda umas mensagens de Deus. E outro dia eu fiquei sabendo que ele falou, você pode achar que não falou para mim, falou para uma outra pessoa, que Deus não me ouve, mas Deus me ouve. E quando eu fiquei sabendo disso, eu mandei uma mensagem, Deus não te ouve. A Bíblia diz no livro de Isaías que os nossos pecados, eles impedem Deus de nos ver, o pecado ele cobre os olhos de Deus para nós, não tem como ele te ouvir, não tem como ele ver. Outro pastor, outra pessoa pode falar que sim, mas a Bíblia diz que não. E seja todo homem mentiroso e Deus sempre verdadeiro, quando se falar alguma coisa diferente da Bíblia, amém? Se você quer se separar, quer divorciar e acha que Deus vai ouvir, mas então Malaquias, vamos rasgar a página de Malaquias que fala que Deus abomina, é contra o divórcio. E tem pastor que chamou ele, falou, pode vir para cá, separa da sua mulher, e vem com essa outra, olha a linguagem, separa da sua esposa, e vem com essa outra mulher, que não é a esposa, mas é a outra, porque a esposa você vai separar, e vem para cá que eu te caso. Eu falei, vai liberar a bênção, o pastor pode liberar, mas eu quero ver Deus abençoar. Eu posso falar o que quiser para você, eu quero ver se Deus vai ser comigo, como ele foi com Elias, porque a Bíblia diz, Elias, homem como nós, disse, não vai chover por 3 anos, e não choveu por 3 anos, era um homem de Deus, era um homem que caminhava com Deus, ele dizia, Deus fazia. Agora se não está debaixo da vontade de Deus, não tem compromisso, Deus não tem compromisso em fazer. Ai de quem falar alguma coisa, fazer alguma coisa, dizendo que Deus fez, colocando o nome de Deus ali. Mas então o carnal, ele não quer saber das coisas de Deus. Ele quer sempre andar por perto, irmãos. Tinha um monte de gente no templo. Tinha um monte de gente no templo, ali na igreja, mas quando Pedro e João entraram ali, eram homens diferenciados, que eram homens que tinham Jesus, eles tinham Jesus. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda, aí a atmosfera muda. Todo mundo queria, provavelmente pensaram, eu quero ser como Pedro, eu quero fazer como ele. Você já viu alguém, irmãos? Você tem alguém que você usa de referência, eu quero ser como fulano, eu quero ser como ciclano. Eu brinco dizendo que quando a gente lê o livro Bom Dia, Espírito Santo, a gente começa a ler esse livro, no outro dia você acorda e você já fala, bom dia, quem já fez isso? Aconteceu a mesma coisa que ele? Não. Mas nós temos referência, a gente quer imitar, provavelmente algumas pessoas falam assim, eu quero ser igual ao Pedro, eu quero ser igual ao João, tal, mas não quer buscar, não quer fazer, não quer ter Jesus como eles tinham. Querer, já disse o Joãozinho um dia para a pastora Cris, ele queria fazer alguma coisa, a pastora Cris falou assim, João, querer não é poder. E aí quando ela mandou assim, agora João, você vai juntar os teus brinquedos? Ele, mãe, não vou, mas eu quero agora. Ele falou, mãe, querer poder não é. Então não é querer, poder não é, irmão. Querer é uma coisa, poder é outra. Então nós precisamos deixar de sermos carnais, né? Aqui o apóstolo tem falado sobre a glória de Deus, não roubemos a glória de Deus. Sabe por que Pedro e João não roubaram a glória de Deus? Porque eles sabiam quem eles eram, sabia que eles não tinham nada. Eles falaram assim, eu tenho Jesus, é Jesus que fez isso, não fui eu. Por isso que eles falaram assim, olha para mim, mas agora eu sou um instrumento de Deus, eu só sou um instrumento de Deus. Pega, dá a mão aqui, levanta e anda, mas quem fez não fui eu, foi Deus. Os espirituais, os que não andam segundo a carne, não roubam a glória de Deus. Eles dão toda a honra, toda a glória, todo o louvor a Deus. Tem algum espiritual aqui que pode falar, Senhor, a Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo o louvor, exaltado seja o Teu nome. Isso é para espiritual, isso não é para carnal. Se você não consegue, irmão, sangue do Cordeiro, se arrependa. Porque quando nós não conseguimos dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor a Deus, nós estamos andando muito na carne. Quando eu e você não estamos conseguindo orar, é porque a nossa carne está vencendo. Quando eu e você não estamos conseguindo ler a Bíblia, é porque a nossa carne está vencendo. Quando nós não conseguimos jejuar, nossa carne está vencendo. Mas quando nós estamos debaixo do Espírito, aí é outra conversa. Quando eu não consigo vencer um pecado, é a minha carne que está vencendo, é porque eu estou dando muito crédito para as coisas da carne. Mas Paulo ele disse assim, vocês não estão debaixo do domínio da carne, mas do Espírito. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Porém, se Cristo está em você, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa do justiça. Se Cristo está em você, o seu corpo, bate aí no seu corpo. Se Cristo está em você, esse corpo que deu essa batidinha aí, ele está morto para o pecado. Ele está morto para o pecado. Amém? Mas o Espírito vive por causa da justiça. Se o Espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos habita em vós,
Aquele que ressuscitou Jesus, e ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida nos seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Quando eu li isso aqui, eu falei assim, a gente sempre tem uma desculpa para todo pecado que a gente comete, a gente tem um argumento. Quando eu traio a minha esposa, é porque ela é uma má esposa. Quando a esposa trai o marido, porque o marido é um mau marido. Sim ou não? Tem uma desculpa. Adão pecou e falou que a culpa era de quem? Eva pecou e disse que a culpa era de quem? A gente sempre tem um bom argumento. A gente tem os argumentos de que toda ação, ela tem uma reação. Sim ou não? A gente é cheio de argumento para o pecado, irmãos. A gente fala assim, a carne é fraca. Não consigo vencer, mas eu tento, eu estou lutando, eu estou me esforçando, mas não consigo. Falei, rapaz, quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus, eu perdi todas as minhas desculpas. Eu perdi todos os meus argumentos, porque eu digo que eu sou templo do Espírito Santo. Tem mais alguém aqui que é templo do Espírito Santo? Como diz 1 Coríntios, vós são templos do Espírito Santo. E aqui está dizendo, se o Espírito Santo habita em você, né, você agora, o pecado já morreu, já era para a sua carne. Os desejos da tua carne já eram. Se o Espírito Santo habita em você, ele vai trazer vida a essa carne. Esse corpo mortal vai ser vivificado por esse Espírito. Acabou a desculpa, irmão. Não tem. Quem vive pelo que vê é ímpio. Quem vive por aquilo que vê são os carnais. Os espirituais vivem pela fé, por aquilo que não se vê, mas por aquilo que se espera. E nós estamos tão habituados a jogar a culpa nas contas, que eu não dou dízimo porque eu tenho conta para pagar, e eu não sei o que, a gente está acostumado, a gente fica negociando com Deus. Ontem alguém me disse assim, eu entreguei o dízimo, mas não entreguei a primícia. Tá bom, né, já entreguei o dízimo. Eu falei, filha, que legal que você entregou o dízimo, mas não está bom. Não tem barganha com Deus, não tem negociação. Você quebrou um princípio. Você quebrou um princípio. Mas eu ia ficar sem dinheiro. Eu falei, você vai ficar sem dinheiro de qualquer jeito, porque você quebrou um princípio. Quando você entrega, quando você é fiel, quando você não entrega, você está dizendo, Deus, você não é capaz de me sustentar nem de me suprir. Quando nós somos infiéis nos tributos, irmão, nós estamos dizendo, Deus, esse mês, você me desculpe, mas esse mês você não vai conseguir me ajudar, não. Eu vou pegar esse dinheiro e vou fazer segundo aquilo que eu estou pensando. Meus cálculos estão assim, e esse dinheiro dá para pagar isso ou dízimo, eu vou pagar isso. Eu vou fazer isso. Então, Deus, esse mês você não pode me suprir. Mas mês que vem eu pago dobrado. Quem já fez isso? Eu já fiz. Mês que vem eu dou dobrado. No outro mês dobrou a dívida, porque eu não dei. E aí a gente vai renegociando tal, e acaba nunca dando, nunca paga os atrasados para Deus. E aí a gente fica sempre, Deus me perdoa, o Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é um Deus que perdoa. Quer sempre ficar negociando com Deus, mas porque a gente fica dando muito crédito para a nossa carne, para esse lado do mundo, esse lado material, e pouco para as coisas de Deus. Romanos 6:10 diz assim, ó, por que morrer? Porque ao morrer para o pecado, olha que forte isso aqui, Romanos capítulo 6, versículo 10 diz assim, ó, porque ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado. Quem morre para o pecado, morre de uma vez por todas para o pecado. Todavia, quanto ao viver, vive para Deus. Assim, dessa maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Porquanto, não permita que o pecado domine o vosso corpo mortal. Agora eu quero que você fale bem sério para quem está do seu lado. Não permita que o pecado te domine. Ele vai vir, irmão. Gênesis capítulo 4, a Bíblia diz que o pecado jaz à porta, mas cabe a você. Cabe a quem, irmãos? Bate no peito e fala a mim. Não é o seu líder, não é o seu cônjuge, não é o seu filho, não é o pastor da igreja, não é o apóstolo. É quem que tem que dominar o pecado que está na sua porta? Sou eu. Ele está dizendo assim, ó, portanto, não permita que o pecado domine o seu corpo mortal. Não permita, não permita. Porque olha que ele está dizendo assim, ó, versículo 12, Romanos capítulo 6, versículo 12 diz assim, ó, não permita que o pecado domine o vosso corpo mortal, porque forçando-vos a obedecer, ele vai forçar você, ele vai nos forçar, ele vai tentar vir, ele não vai vir de forma sutil, ele vai aqui, ó, forçando-vos a obedecer às suas vontades. O pecado, ele vai tentar de tudo quanto, se precisar forçar, ele vai forçar, vai vir nos forçando a obedecer à vontade dele, a nossa carne, ela vai nos forçar. Mas eu mesmo assim tenho forças para não permitir, porque não vem
tribulação, não vem nada para mim, o fardo que eu carrego não é muito pesado para mim, Deus não dá algo que eu não posso suportar. Tudo que recai sobre nós, nós podemos suportar. Agora, eu tenho que decidir, eu tenho que não permitir, eu tenho que dominar. Não é a minha carne que me domina, não é o pecado que me domina, mas quem me domina é Jesus, amém? Glória a Deus. Não permita que o pecado vos domine, vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecer a sua vontade. Tampouco entregue os membros do seu corpo ao pecado. Não entregue os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidades. Antes, consagrai-vos a Deus, com que fostes levantados da morte para a vida, e ofereçai os membros do vosso corpo a Ele, como instrumentos de justiça, porquanto o pecado não pode exercer domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não pode exercer domínio sobre vós, amém, aleluia. Não entregue os membros do seu corpo para o pecado, não entregue, somos nós que decidimos entregar. Ainda que quando você abre uma internet, aparece ali um seio e uma nádega balançando para você, ainda que isso aconteça ali, né? Não entregue os seus olhos, os membros do seu corpo ao pecado. Ainda que tenha lá, o seu marido não está te dando toda a atenção, e tem um bonitão lá no seu trabalho, o seu vizinho, sei lá onde, ainda que tenha um bonitão te chavecando ali, chegando perto de você e contando, não entregue os membros do seu corpo ao pecado, porque começa aqui e depois termina em outros lugares, irmãos. Começa aqui e depois termina em outros lugares. E esses outros lugares que eu estou falando, um exemplo da sua parte aí sexual, seu órgão sexual feminino e masculino, eles são de Deus. A gente nunca para pensar nisso, que o meu pirulito é de Deus, mas irmão, a periquita é de Deus. Parece que a gente não pensa nisso, porque a gente entrega essas partes do nosso corpo muito fácil à imoralidade. Os meus olhos, eles são membros do seu corpo, sim ou não? Está no seu corpo? É de Deus. Seus ouvidos estão no seu corpo? É membro do seu corpo? E essas outras duas partes que eu falei, são no seu corpo ou está fora dele? São de Deus, são para a glória de Deus, são para instrumentos de justiça. O negócio é sério, sim ou não? É sério, irmãos. A sua boca também é de Deus, são para instrumentos de justiça, todos os membros. Está falando, ó, não entregue os membros do seu corpo ao pecado, não entregue, não é entregar que eu entendo assim, ó, eu estou aqui, está comigo, mas eu decido, eu te dou, eu te entrego. E ele está falando, não entregue, não entregue, como instrumento de iniquidade, mas antes consagrai-vos a Deus com que fostes levantados da morte para a vida. Se tem alguém aqui que foi levantado da morte para a vida, diga aleluia, dá glória a Deus. Todos os membros do seu corpo são para a glória de Deus, são para exaltar a glória de Deus, são para manifestar a glória de Deus. Nós não podemos roubar a glória de Deus. Quando eu entrego meu corpo, os membros do meu corpo para o pecado, eu roubo a glória de Deus, porque o meu corpo é para a glória de Deus. E nós estamos aprendendo aqui, não roubem a glória de Deus. Não roubem a glória de Deus. O pecado, ele rouba a glória de Deus. Quando nós andamos na carne, a gente rouba a glória de Deus. Romanos 8,13 diz, porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entretanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, aí vivereis. Portanto, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Se coloque de pé aí no seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Nós não somos daqui, irmãos. Nós somos do céu. Amém. Mas nós só vamos morar no céu se nós não nos sujeitarmos às vontades da carne. Não cedermos às vontades da carne. Ela vem, os desejos da carne vêm, o pecado vem, e ele força, e ele vai tentar, e ele vai vir uma vez, e ele vai vir duas, ele vai vir 10, ele vai vir 100, mas cair, mas ceder, está na minha responsabilidade.
E é claro que aquele que dá mais lado para a carne vai sempre ceder para a carne, mas o que busca as coisas do céu vai vencer. Porque a Bíblia diz, ele disse ali, os que são do Espírito, esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos, esse mesmo Espírito habita em vós, e esse mesmo Espírito vai trazer vida a esse corpo mortal. Você vai conseguir vencer os desejos da carne. Você vai conseguir superar as vontades de pecar quando você se encher do Espírito, quando você tiver Paulo e Pedro e João, eles falaram assim, eu não tenho nada, mas o que eu não tenho ouro e não tenho prata. Eu não disse não tenho nada, ele disse eu não tenho ouro e não tenho prata, eu não tenho coisas materiais, eu não tenho bens materiais, eu não tenho coisas da carne para te oferecer, mas o que eu tenho é espiritual, o que eu tenho vem lá do céu, e o que eu tenho é Jesus Cristo, e no nome desse Jesus, levanta e anda. Nós precisamos começar a fazer assim, irmãos, temos a responsabilidade de falar assim para as pessoas lá fora, para as pessoas que nos cercam, ei, olha para mim, eu não tenho coisas desse mundo para te dar. Eu não estou falando de bens materiais agora, mas eu estou falando, eu não tenho coisas desse mundo para te dar. Eu não sou desse mundo, eu não tenho palavras do mundo para te dar, mas o que eu tenho é Jesus Cristo. Por isso olha para mim, olha para a minha vida. Alguém certa vez disse, se precisar, viva, e se precisar, pregue. Viva a palavra, e quando precisar você prega, porque a tua vida, ela vai pregar, e quando você viver a palavra, as pessoas vão perguntar o que está acontecendo, e aí você vai pregar, mas pregue com a sua vida. Tenha uma vida de santidade, se encha de Jesus Cristo. Nós vamos dar toda a glória para Deus, nós vamos atribuir toda a glória para Jesus, de tudo nas nossas vidas, quando nós não andarmos segundo a carne, mas andarmos segundo o Espírito, quando não forem os desejos da carne, as obras da carne, tomar o nosso coração, mas forem os desejos de Deus, o espiritual. O carnal, ele anda com a sua mente direcionada para as coisas da carne, mas o espiritual tem a sua mente direcionada em fazer a vontade do Espírito, e isso é tremendo, isso é tremendo. O espiritual tem a sua mente voltada em fazer a vontade do Espírito, e a vontade do Espírito é nos aproximar de Deus. A vontade do Espírito é de nos fazer transbordantes da presença dEle. A vontade do Espírito é a tal ponto que a Bíblia chega a dizer, não entristeça o Espírito Santo com o qual foste selado para o dia da redenção. Tiago chega a dizer que o Espírito Santo sente ciúmes de nós, de tanta vontade que Ele tem de nos tomar, de tanta vontade que Ele tem de nos preencher, de transbordar, de fluir nas nossas vidas, de direcionar as nossas vidas, de guiar as nossas vidas. Deus nos chamou para andarmos segundo a carne, para andarmos debaixo da direção da carne, daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, segundo aquilo que eu acho, mas é segundo a vontade de Deus, é segundo a palavra de Deus, é direcionado por Deus. Eu quero convidar você no seu lugar, se você está aqui hoje, nessa noite, entende que você precisa deixar de ser tão carnal, deixar de dar tanto crédito para aquilo que eu penso, daquilo que eu acho, daquilo que eu penso que eu não consigo viver, e começar a dar toda a honra, toda a glória para Deus. Eu quero dizer aqui para você que carnalidade não é só quando se fala de imoralidade, não é só aquele que age de violência. Quando eu ando na carne, quando eu vivo segundo a carne, é quando eu ando segundo os meus conhecimentos, os meus pensamentos, os meus achismos. Isso é andar segundo a carne, porque a gente atribui a carne a pecados grandes e horrendos, mas andar segundo a sua vontade seja talvez o maior pecado que nós possamos cometer contra Deus. Talvez andar segundo o meu desejo aqui, a minha linha de raciocínio, eu querer mudar a palavra de Deus, eu querer negociar com Deus, eu ser infiel a Deus, essas coisas, penso eu que entristecem Deus demais. Porque eu estou dizendo, você não pode, a tua palavra até diz em Lucas 1,37, que para o Senhor não há impossíveis, mas quer saber, o Senhor não pode cuidar da minha vida financeira, por isso eu não sou filho. Quer saber, o Senhor pode cuidar o mundo inteiro, mas o meu filho, meu marido, minha esposa, esse o Senhor não pode. Por isso eu quer saber, eu vou largar, eu vou abandonar, eu vou separar, tchau, porque ele, o Senhor não pode, ela, o Senhor não pode. Quando a gente se levanta contra uma autoridade espiritual, falando mal dele, se levantando contra ele, a Bíblia diz que toda a autoridade é instituída por Deus. Quando eu me levanto contra uma autoridade, eu estou falando assim, Deus, de falar em ser, errou feio levantando essa autoridade, você não sabe de nada, então eu vou lá confrontar ele, já que você não sabe, eu vou lá enfrentar essa autoridade. Quanto mais esses espirituais, viva pelo aquilo que você tem aprendido aqui, é aqui que
que você tem vindo se alimentar. As pessoas onde eu quer ser uma bênção para aqueles lugares, irmãos. Quando você tiver um problema, eu não estou falando dele, mas eu vou te dar um exemplo. Quando você tiver um problema no seu casamento, liga para o Silas Malafaia resolver. Não liga para o apóstolo. Você vai conseguir falar com ele? Você não vai. Quando você tiver ouvido Daniel Mastral e ele falar para você não dar dízimo, e você está passando uma situação difícil na sua vida, liga para ele, ó. Você falou para não dar, eu estou passando, não dá para você me arrumar, dá para você me ajudar, não veio aqui na igreja não. Nós precisamos parar de andar tão guiados pela carne e andar direcionados pelo Espírito. E se tem alguém aqui que quer se juntar a mim, porque eu sou um desses também. Eu também reconheço que sou falho. Eu reconheço que eu preciso entregar cada vez mais a minha vida para ser guiada pelo Espírito, dar mais ouvidos para o Espírito, para que eu seja mais semelhante a Jesus dia após dia. E se tem mais alguém aqui, eu quero convidar você para vir aqui na frente, sai do seu lugar.